Pronto, agora vamos iniciar a nossa segunda live do dia. Isso aí, a segunda live do dia. E nessa segunda live do dia vamos falar de um tema que não é comum para todos, mas que eu já vi algumas pessoas reclamando que é não ter tempo para ficar com a família. Gostaria de ter mais tempo para ficar com a família, apesar de que com toda a questão do lockdown, todas as coisas, a gente acabou passando muito tempo com a família. Mas vamos abordar então a questão do tempo em si. A questão do tempo ela é muito perigosa, porque ela pode cair no viés muito filosófico. E nós não queremos aqui cair apenas no viés filosófico sobre o tempo, mas num viés prático sobre o tempo. Mas fico me perguntando, deveria eu entrar aqui no viés filosófico do tempo também? Não sei, vamos ver o que acontece. Talvez sim, para dar um pouco de noção. Mas quando a pessoa fala que não tem tempo, estou tendo tempo para ficar com minha família, não estou dedicando tempo para ficar com minha família, geralmente é oriundo de uma sensação de que se você deixar de fazer aquilo que você acha que tem que fazer ao invés de estar com a sua família, o seu trabalho vai dar errado ou aquilo vai dar errado. Vamos ser mais objetivos. Então começa a surgir uma sensação de que, tipo assim, se eu deixar de fazer o meu trabalho aqui para passar um tempo com a minha família, o meu trabalho vai sumir, vai dar tudo errado. Esse é uma sensação que ela é muito comum para quem não tem conhecimento sobre a própria pessoa e sobre as habilidades dela. E isso, essa falta de tempo, ela pode ser, a sensação de falta de tempo, ela pode ser arrastada para várias coisas da vida. A pessoa pode pensar assim, não tenho tempo para o lazer. Mas na verdade o que acontece é que ela sente que se ela deixar de estudar, por exemplo, ou se ela deixar de trabalhar na casa dela, no trabalho dela, para se dedicar um pouco ao lazer, o trabalho vai acabar, a casa vai ser destruída, vai ficar muito desorganizada, ela não vai conseguir passar na prova dela que ela tanto estuda, se ela simplesmente começar a dedicar um pouco de tempo, criar um pouco mais de tempo para o lazer, ao invés de criar tempo apenas para o trabalho. Então, uma questão de falta de tempo, e aí entrar no viés filosófico, é que você cria tempo para aquilo que você considera ser mais importante para a sua vida. Você cria tempo para aquilo que você considera ser mais importante na sua vida. Porque o tempo, na verdade, é algo extremamente subjetivo. Nós temos o tempo fisiológico e nós temos o tempo psicológico, temos o tempo mental das coisas e temos o tempo do mundo físico. O tempo do mundo físico, ele foi organizado pelo ser humano nesse relógio que nós usamos no braço. Esse relógio, ele marca uma certa cadência de frequência de números passando, e isso a gente tem como tempo quando queremos padronizar. Mas o tempo do mundo físico, ele não é tão padronizado assim. Nós percebemos o tempo a partir da mudança das coisas. Nós vemos as coisas mudando, então percebemos que algo está se transformando, e ao medir essa mudança, nós chamamos isso de tempo. Então, eu comecei a escrever um livro, e quando eu estou escrevendo a primeira página, e aí eu chego na 10ª página, eu vejo que ali eu escrevi 10 páginas, houve uma mudança de 1 para 10. Essa mudança de 1 para 10, ou seja, o que demorou para eu chegar nessa 10ª página, nós chamamos isso de tempo. Logo, o tempo é algo criado. Essa sensação de tempo é algo interpretado pela nossa cabeça. Então, dizer que não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, é algo muito perigoso. Porque você começa a considerar o tempo como se o tempo fosse algo que está fora do seu controle, quando na verdade o que o autoconhecimento e o conhecimento pode lhe trazer é a inteligência, a sensação de que, na verdade, você está em controle do tempo e não o tempo que está
correndo sozinha sem o controle de ninguém. Você está em controle do seu tempo. Você pode criar tempo para as coisas que você quer. Ah, mas como assim, João? Porque o tempo tem 24 horas. O tempo eu não posso criar um dia que tenha 25 horas. De fato, não, mas isso é uma organização que foi padronizada por toda uma sociedade. Eu não estou falando de despadronizar o que está padronizado, mas o que eu posso dizer é que esqueça essa questão de horas. Você pode, vamos dizer que você dedique 1 hora da sua vida para fazer 25 coisas diferentes. Isso daria 25 horas. Independente de um dia, de tomar um dia mais de um dia, não. Mas você tem a condição de criar tempo para fazer cada coisa que você deseja. Você não precisa de se limitar a 24 horas a um dia, a 48 horas, a 72 horas. Você pode dizer, hoje eu vou dedicar 1 hora à minha família. Independente do que aconteça, eu vou dedicar 1 hora à minha família. E eu tenho certeza que, primeiro, as coisas não vão desaparecer porque você dedicou 1 hora à sua família. Pelo contrário, as coisas só tendem a melhorar por você ter dedicado 1 hora à sua família. Ah, eu vou dedicar 1 hora ao meu autoconhecimento. Vou dedicar 1 hora para o meu autoconhecimento. Ao invés de eu estar ali 1 hora organizando minha agenda, ou fazendo vendas online, ou dando cursos, ou atendendo um cliente, essa 1 hora eu vou dedicar ao meu autoconhecimento. Quando você faz autoconhecimento, você se torna uma pessoa mais rápida. Porque você não tem que demorar tanto tempo para escolher alguma coisa na sua vida. Você começa a ter decisões mais rápidas porque você se conhece. Você não tem que parar para pensar. E você começa a se tornar uma pessoa mais intuitiva. As pessoas acham que a intuição é algo separado do racional. Uma pessoa racional não pode ser intuitiva. Uma pessoa que é intuitiva não pode ser racional. A mesma coisa que dizem da emocional, né? O emocional não está ligado ao racional. Isso é tudo besteira. Isso é tudo besteira. Porque o intuitivo e o lógico estão completamente ligados. Só que, de fato, o intuitivo, ele é quando a lógica já foi cumprida. Você não precisa de retomar a lógica para intuir algo. A lógica, você já passou da lógica. Você já simbolizou, codificou e aprendeu tudo que tinha que ser aprendido. Agora você vai confiar apenas no seu intuitivo. Então, quando você se conhece, você aprende tudo sobre você mesmo. Todo dia você dedica 1 hora ao seu autoconhecimento prático. Não é o autoconhecimento subjetivo, não guiado, em que você senta lá e não sabe para onde vai, não. É o autoconhecimento prático, com questões práticas que vão fazer você olhar determinados momentos da sua vida e se conhecer e se lembrar quem você é, o que você gosta, o que você ama, o que você não ama e como você chegou a ser esse ser maravilhoso que você é, ou a como você chegou a esse fracasso que você está agora e você quer sair dele. É muito bom saber como você chegou, porque da forma que você chegou, provavelmente você pode sair. Então, quando você dedica um tempo a entender a lógica de se conhecer, a entender a codificação do seu próprio eu, quando você se compreende profundamente, você começa a intuir mais as coisas no seu dia a dia, então você não perde tanto tempo tomando a decisão. Então, alguém vai lhe fazer uma ligação, vai lhe oferecer algo, você vai saber dizer intuitivamente se você quer ou se você não quer, porque você se conhece. Você vai ver um problema, você já vai ter no seu inconsciente visto que esse problema antes e intuitivamente você vai olhar para esse novo problema e vai saber como resolvê-lo. Você vai se tornar uma pessoa mais intuitiva. A intuição ela é mais rápida do que a lógica porque ela não é codificada, ou seja, ela não tem palavras, ela simplesmente é uma sensação de olhar para uma coisa e saber lidar com ela. Você olha para aquela coisa e sabe lidar com ela, você não precisa codificar ela na sua cabeça pensando, nossa, mas se eu for por aqui, pode ser que dê errado, então é melhor ir pelo meio. Não, eu acho que eu vou passar. Não, a intuição, ela passa disso. Por isso que pessoas, elas começam estudando, né? Estudo.
chega no momento que todo aquele estudo começa a ser absorvido de uma forma que ela começa a intuir aquele assunto. Isso acontece, por exemplo, na minha profissão com terapeutas da minha área que já tem 10, 15 anos de prática. Eles no começo seguem exatamente ali como está. Eles sempre seguem, na verdade, ali o que está padronizado, porque nós fazemos terapia padronizada, ela tá tudo, todos os passos eles estão escritos ali. A gente não fica criando coisas da nossa cabeça que a gente acha legal. Não, foi feita uma pesquisa longa de 70 anos. Nesses 70 anos foi testado tudo que existia há 5.000 anos, no acumulado de 5.000 anos, e a partir disso foi tirado o que funciona e o que não funciona, escrito num livro. E esse livro a gente se baseia, e lá está inclusive o que você fala, o que você pergunta para as pessoas. Por isso que eu tenho como lhe oferecer esse autoconhecimento através do online, porque existem materiais em que eu posso lhe dar e lhe explicar como funciona, e que você mesmo vai poder fazer esse autoconhecimento. Mas enfim, o que acontece é que os terapeutas, que a gente chama de auditores nessa nossa terapia, auditores porque é aquele que escuta, então ele lhe escuta, né, e computa aquilo que você fala, registra. Mas eles começam ali, sempre seguindo muito o livro, a cartelinha, as perguntas, mas depois de um tempo eles começam a assimilar aquilo intuitivamente, porque eles já estão indo um passo além da lógica, eles já passaram pela lógica, já passaram pela codificação. Agora eles estão chegando na intuição. Então, quando você fala alguma coisa para eles, eles intuitivamente já sabem que se fizer essa pergunta, você vai chegar no ponto necessário para resolver o seu problema. Isso acontece com pessoas que trabalham com investimentos. Eles começam estudando gráfico, empresas e taxas e marcadores e várias coisas. Eles estudam e lê, mas chega um ponto que eles conseguem olhar para o gráfico, olhar para uma lâmina daquela empresa e já saber exatamente se aquela empresa serve ou não serve, porque dá uma sensação neles intuitiva, e que se você perguntar, eles conseguem dar um passo atrás e lhe explicar, porque o passo atrás é a lógica. Então a intuição não é algo que acontece especialmente fora e que certos seres humanos têm, outros não têm, não. É algo que acontece quando você passa da lógica, mas se alguém pedir para você explicar, você basta dar um passo atrás e você consegue explicar ela. E o autoconhecimento traz essa intuição, e a intuição é mais rápido para resolver as coisas. Isso vai economizar muito tempo na sua vida. O fato de você se autoconhecer vai economizar muito tempo na sua vida, até porque você não vai se pôr em situações que você não quer. Você não vai perder esse tempo com situações que muito mais te atrapalham do que te ajudam. Porque você tem autoconhecimento, você se conhece, então não tem para que você fazer aquilo que lhe atrapalha, porque você já viu na sua memória e na sua consciência que você errou várias vezes na mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Então, quando você tem esse autoconhecimento fresco na sua memória, porque você faz processos de autoconhecimento, especialmente comigo, para ser mais puxar a sardinha para o meu lado, você sabe o que está acontecendo, então não tem para que você perder tempo com outras coisas que não vão te levar a nada. Eu posso dar um exemplo muito claro que acontecia comigo quando até hoje ainda, quando eu trabalho, tem pessoas que me chamam para discutir projetos. Eu tô com uma ideia massa aqui na minha cabeça e eu queria botar essa ideia para frente e tal. Eu olho para aquela pessoa, vejo, escuto o que ela está falando, faço 2 perguntas e eu já sei intuitivamente se aquilo ali vai dar em alguma coisa ou não.
Antes eu não fazia isso, antes eu perdia tempo porque eu ia conversar com a pessoa e eu já sentia que não ia dar em nada, mas eu conversava com a pessoa, eu escutava, eu marcava um café e eu gastava dinheiro com café, gastava dinheiro com almoço, gastava tempo da minha vida que eu poderia estar dedicando a outras coisas, inclusive a minha família, a minha noiva, aos meus estudos, e eu perdia esse tempo porque eu não confiava na minha intuição, porque eu não tinha autoconhecimento. Quando eu apliquei o autoconhecimento e percebi o quanto eu já tinha perdido indo escutar projetos que eu já sabia que não ia dar em nada, quanto tempo eu perdi fazendo isso, eu parei. E economizei muito tempo na minha vida tendo parado. E requer muita coragem, porque sai aquela dúvida, e se esse projeto dá certo? Essa dúvida sai da sua cabeça, porque essa dúvida nada mais é do que um circuito que está atrapalhando você. Porque o que você sabe, sabe. O que a gente está tirando aí do meio com autoconhecimento é apenas alguns circuitos que estão na sua cabeça, que entraram aí num dia que você estava cansado, num dia que você estava mais inseguro, que ficam lhe perguntando, nossa, e se dessa vez dá certo? E se essa pessoa vai que esse projeto... Não. Você começa a pensar naquele dia eu não entreguei o relatório e não fui demitido. Na verdade, ninguém percebeu. Então eu não preciso ficar tão ansioso achando que eu tenho que deixar o relatório, que tenho que fazer isso. Não necessariamente, gente. Teve um caso agora muito recente de que eu ouvi que foi sensacional, de pessoas que pegaram Covid, né? Eu não gosto de citar nomes porque para proteger mesmo a identidade das pessoas, porque algumas delas são pacientes, outras não, então outras nem são pacientes minhas, mas então eu sempre, mas eu gosto de contar a história sempre que quando a história agrega, apesar de que essa pessoa nem era cliente nem nada, pessoa da minha família. E ela pegou Covid, ela foi forçada a ficar em casa 14 dias. E a partir daí, ela ficou, não consigo parar, e ficava para um lado, ficava do outro, não conseguia parar e tal, e uma hora parou porque a condição acabou forçando ela a dar uma parada. E aí ela relaxou e ficou assistindo TV, foi assistir filme, foi assistir aquilo outro. E depois ela veio me relatar o seguinte, ela disse, eu achava que se eu não fosse lá na empresa, ia dar tudo errado, as coisas iam fechar, a gente ia falir, e que ia desorganizar, e que não ia estar mais nada lá. E acabou que eu fiquei aqui 14 dias, não fui lá, e depois que passou o tempo que eu estava recuperado, eu voltei lá e estava tudo lá funcionando, todo mundo bem, todo mundo feliz. Então, o que é que está te impedindo de criar tempo para as coisas que você quer? É falta de autoconhecimento. Porque se você tivesse autoconhecimento, você ia saber essa resposta. Por isso que eu digo que o tempo é algo muito subjetivo e pode entrar num âmbito muito filosófico. Porque se você para olhar mesmo, a questão do tempo, o tempo que a gente tem na cabeça, às vezes o tempo passa mais rápido para algumas coisas que a gente faz e para outras demora muito. Como que pode isso? Se o tempo é sempre o tempo contado, metrificado como relógio. Nesse programa de autoconhecimento que eu faço, tem uma pergunta sensacional sobre o tempo, que ela fala assim, lembre o momento em que você viu um relógio quebrado. O tempo parou por causa disso? Então, é justamente, pode trazer, eu não estou dizendo que é isso para você, mas para mim me trouxe essa sensação de que não, o tempo não parou, porque o tempo não é o relógio, o tempo é algo psicológico que acontece na minha cabeça porque eu vejo as coisas se movimentando, então eu posso criar tempo para aquilo que eu tenho interesse. Agora, pode ser que você esteja infeliz com alguma coisa na sua família e aí você não queira criar o tempo para estar com a sua família.
Pode ser que você tem alguém na sua família que está lhe incomodando e que aí você está usando essa desculpa de não ter tempo porque você não quer criar tempo para estar lá, porque vai ser algo que não vai ser legal. Ou pode ser que você tenha alguém no seu trabalho que está lhe suprimindo, né, lhe pressionando, e isso está fazendo com que você entre numa negligência com a sua própria família. Só que, pelo que eu vejo e escuto falar e vejo dos meus pacientes, não vale a pena abrir mão de todos os aspectos da sua vida que você tem para focar apenas no trabalho. É o que dizem. E a família faz parte, é um dos aspectos da sua vida, é a sua família. Não é o único aspecto também. Não sei se vale a pena você abrir mão de tudo só pela família, não sei se vale a pena você abrir mão da família por outras coisas. É um equilíbrio que a gente chama. É o caminho do meio que Gautama tanto falava. Eu acredito que para mim é esse caminho do meio, né? Não sei se para ele era quando ele falava, mas para mim era esse o caminho do meio. É você poder entender que a sua vida tem vários aspectos. Para quem está iniciando no autoconhecimento, disse que tem 4 aspectos principais. Para quem está já avançado no autoconhecimento, a gente mostra 8 aspectos da sua vida. E no momento que um desses aspectos é negligenciado, os outros também são negligenciados. No momento que um aspecto dessa vida é botado para baixo, os outros também vão sentir esse peso e vão também diminuir, vão ser postos um pouco para baixo. Porque nenhum é mais importante do que o outro, todos os aspectos da sua vida têm a mesma importância. Se você tenta compensar a falta de trabalho, o desemprego, com um excesso de atenção à sua família, em algum momento isso vai dar ruim. Se você tenta compensar a falta da sua família apenas se dedicando ao trabalho, em algum momento isso vai pesar e vai dar ruim. Então o ideal é que todos os aspectos da sua vida estejam sendo respeitados, igualmente dedicado um tempo da sua vida para eles. Então quando você não me diz que não tem tempo para sua família, eu digo que você não está criando tempo para sua família e que você poderia fazer isso, independente das justificativas que tem na sua cabeça. Mas se você tem muitas justificativas na sua cabeça, é porque lhe falta muito autoconhecimento, é porque tem muita informação errada aí, é porque tem muita opinião dos outros, é porque tem muito conceito de outras pessoas aí na sua cabeça, que você precisa limpar os conceitos que foram dados por outras pessoas, ideias que foram impostas na sua cabeça por outras pessoas, até livros que você leu e que você achou que era verdade, entrevistas de pessoas bem-sucedidas que você viu e aquilo ficou na sua cabeça. E aí tem muita coisa na sua cabeça, você precisa de começar a limpar essas informações da sua cabeça que vieram externamente de outras pessoas e que não foi uma conclusão tirada por você mesmo. Você precisa de focar nas conclusões que foram tiradas por você mesmo com o seu próprio aprendizado na sua vida. E como é que você faz isso? Com autoconhecimento. Você faz isso com autoconhecimento. Então você precisa, olha só, eu vou repetir, eu nem sei se eu consigo repetir. Achei bonito. Você precisa se lembrar e se apropriar, já estou modificando, mas foi mais ou menos isso que eu disse. Você precisa se apropriar das conclusões que você tirou na sua vida baseado na sua vivência e não na vivência de outras pessoas quando elas escreveram livros e quando elas deram entrevistas. Você pode até escutá-las, ler é muito bom,
Deus sabe quanto eu gosto de ler. Buda sabe quanto eu gosto de ler. Krishna, Jesus Cristo e todos eles sabem como eu gosto de ler. Eu adoro ler. Mas hoje jamais eu me deixo influenciar pela conclusão dessa pessoa que eu estou lendo. Eu leio, mas eu tiro sempre as minhas próprias conclusões. Eu posso até aplicar um pouco da técnica que eles me mostram, mas a partir daí eu tiro as minhas próprias conclusões e não levo em consideração o comentário de pessoas em relação a isso. Eu tento aprender sempre, claro, com elas, mas jamais achar que a conclusão dessas pessoas foram mais importantes para mim do que minhas próprias conclusões. E quando você me diz que você não tem tempo para sua família, é porque, ao meu ver, você está com muitas conclusões na sua cabeça que estão fazendo com que você não crie tempo para sua família através de várias justificações. Ah, mas eu tenho 3 empregos, eu trabalho no banco, o banco é super puxado, enfim. Então trabalhe em você mesmo para que você possa impor. Se você tem tanto medo de perder o seu trabalho, se você começar a dedicar 1 hora para sua família, é porque talvez você não esteja com tanta segurança que você é um dos melhores funcionários. Então temos aí um problema de autoconfiança. Torne-se o melhor funcionário. Torne-se o funcionário indispensável, aquele que vai dedicar tempo à sua família e os seus chefes vão bater palma, porque vai dizer isso aqui é um funcionário correto porque ele dedica tempo à sua família. Estabilize o seu negócio para que ele não dependa de 24 horas de você. Ah, mas já tentei, não tem como. Então, trabalhe em você para que as suas próprias experiências possam lhe dar a saída e não eu. Porque dificilmente as saídas que eu tomei para a minha vida e as conclusões que eu tirei da minha vida vão servir para você. O que eu falo nesses vídeos que eu gravo são pontos de entrada. São pontos de entradas que a gente usa para tentar encontrar um lugar para começar a aplicar o autoconhecimento em tua vida. Mas as conclusões disso e o que você vai fazer com isso tem que ser algo feito por você. E quando você fizer e aplicar, você vai ver os resultados. E se estiver me contradizendo, não tem problema. No entanto, que você consiga encontrar a saída e se sinta bem. As pessoas gostam muito de falar, de desconsiderar, de desmerecer formas de autoconhecimento porque querem provas sobre as coisas. E a única prova que é real e que é boa, pelo menos no meu ponto de vista, é quando a coisa funciona. E o que eu estou lhe dizendo é que o que eu faço funciona. Se você aplicar. E você pode se manter ali no momento apenas no campo inicial, como eu disse, sabendo apenas de 4 aspectos da sua vida, você pode se aprofundar para 8 aspectos da sua vida. E quando você chega nesse momento em que você realiza que você tem 8 aspectos na sua vida e que você tem que se dedicar a cada um deles e que não vai existir tempo no mundo suficiente para você investir nesses 8 aspectos, você começa a entender, quem sabe aí, que o tempo é algo extremamente subjetivo e psicológico e que é criado por você e dedicado àquilo que você acha que é importante, independente de quantas horas, dias, meses leve. Então, meu amigo, minha amiga, meu amigues, eu espero que você tenha ficado satisfeito com a minha explicação sobre o tempo. Eu tentei não entrar no âmbito mais filosófico da coisa, porque isso poderia trazer muito mais confusão. Mas claro, se você quiser saber mais sobre o processo de autoconhecimento que eu faço, olhe os outros vídeos que eu tenho aí no meu canal, no Facebook, no YouTube.
Vai lá no meu site, eu estou sempre abrindo palestras fechadas, sempre fazendo palestras fechadas, na qual eu distribuo e-books, que já vai te ajudando aí, com coisas muito simples, mas que ajudam as pessoas. Já de cara, eu distribuo para quem faz parte, quem participa dessas palestras. A palestra é gratuita, o e-book é gratuito. É só um encontro ao vivo, onde eu falo um pouco mais também do método de autoconhecimento em 3 passos. Mas compartilhe esse vídeo, comente, veja com quem você acha que pode estar precisando disso, porque às vezes não é o seu momento, mas pode ser o momento de outra pessoa. E aperte aí para seguir, aperte no sininho, no alerta, porque mais vídeos vão aparecer. Eu estou fazendo uma maratona de vídeos durante esse mês. Muitos assuntos serão abordados aqui. Eu espero que você tenha gostado e até le próximo.